Maternidade. E para falar sobre maternidade, eu queria compartilhar com vocês um pouco do meu testemunho, da minha história e de como foi o meu primeiro filho. A maternidade veio para mim quando eu tinha 23 anos. Foi um susto, literalmente, um choque. Eu não acreditava que aquilo estava acontecendo no momento na minha vida onde eu estava me preparando e me projetando para o futuro. Eu estava no auge da minha carreira como bailarina, eu tinha acabado de vir de uma apresentação de São Paulo, quando eu descobri que eu ia ser mãe com 23 anos. Aquilo foi um choque. Eu achei que os meus sonhos e a minha visão de futuro ia ser interrompida, eu tinha acabado de sair da faculdade. Eu tinha uma visão de futuro de que eu tinha que trabalhar e imediatamente estar no mercado de trabalho e que nada podia me impedir a isso. Muito bem, eu passei muito tempo frustrada, achando que a minha visão de futuro estava sendo quebrada e que eu nunca iria conquistar os sonhos que eu tinha planejado para a minha história. E deixa eu te falar, a frustração, ela pode atrasar a sua visão de futuro. E eu fiquei assim, eu não conseguia ver a visão de futuro que o Daniel tinha na minha vida. Eu não conseguia enxergar o meu primeiro filho comigo nessa visão de futuro, nessa realização de sonhos. Ou seja, a minha frustração atrasou a realização de Deus para mim. A minha frustração atrasou a minha visão de futuro. O que é maternidade para mim? Maternidade para mim é visão de futuro. Porque quando você está gerando, quando você tem a gravidez, você está na gestação, você tem um bebê dentro de você sendo formado, sem você necessariamente ver a sua formação, o seu processo de formação. É como uma semente dentro da terra. Ele vai sendo germinado ali, sem você compreender como está esse processo. Isso te gera insegurança, claro. Mas quando a mãe nasce em você, o que você faz é projetar para o seu filho aquele sonho, aquele crescimento. Você começa a ver nele uma visão de futuro. A minha visão de futuro atrasou e ela veio e eu vi e tive a visão de futuro com o Daniel quando ele nasceu e eu pude colocar ele nos meus braços. Eu perdi o tempo de gestação porque eu passei muito tempo da minha história presa nas minhas frustrações. Então não deixe que o inimigo, que os seus pensamentos te atrasem ou distorçam quem você é e atrasem a sua visão de futuro. O Daniel era o meu futuro. E por que hoje as mulheres pensam tanto em abortar, em interromper uma gravidez? Normalmente a gente pensa em abortar quando não enxergamos a visão de futuro que Deus tem para nós. Quando não conseguimos materializar essa visão de futuro. Então as mulheres podem abortar por não enxergar o filho naquela posição de futuro com elas. Como se eles, os filhos, atrapalhassem o seu futuro, os seus sonhos, a realização das conquistas que você quer. Muitas mulheres abortam por causa da dor. Porque tiveram seus filhos numa relação de dor, de abuso, de violência. Então elas não conseguem enxergar que aquele filho possa gerar um relacionamento de amor, porque aquele filho veio de uma relação de dor. Então elas pensam em abortar. Outro motivo porque as mulheres pensam em abortar é porque elas se enxergam sozinhas na relação. Porque apesar delas serem mães, os pais não querem assumir aquela paternidade, aquele relacionamento. Então elas pensam em desistir da maternidade por enxergar naquilo uma relação de abandono. Elas não conseguem ter a visão de futuro, de amor no relacionamento com o filho delas, porque elas enxergam uma visão de futuro de solidão e não de amor. Então, as mulheres pensam em abortar ou abandonar os seus filhos porque se sentem incapazes, não se veem na posição de educadoras, não conseguem entender que podem ser amorosas e pensam que aquilo tudo pode interromper os seus sonhos, a sua visão de futuro, os seus projetos. Mas tudo isso, esses pensamentos, na verdade, é a distorção que o inimigo quer gerar dentro da sua identidade para que você possa perder a sua visão de futuro. O inimigo tenta distorcer quem você é para interromper o futuro que Deus tem para a sua história. Daniel talvez não tenha vindo no tempo que eu planejei, mas era o tempo certo de Deus. E eu tenho absoluta certeza disso. Daniel veio no tempo certo para mim. Eu poderia não perceber que aquele era o tempo certo de Deus na minha história.
Mas o Pai sabia desde o início os sonhos maiores que Ele tinha para mim, maiores que eu mesma. Então pensa, você sim nasceu com a natureza materna. Você nasceu para ser amorosa, educadora, capaz, administradora de tempo, sim. E quando os nossos filhos nascem, eles nos potencializam a sermos tudo aquilo que Deus construiu e sonhou em nós. E o que eu entendi com tudo isso? Que os filhos são sim a nossa herança. Lá em Salmos, fala exatamente isso. Eu quero ler para você. Salmos 127, 3 e 5 a 5. Eis que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Os filhos da mocidade, eles são como flechas na sua mão, na minha mão. E olha, por mais que você ainda não tenha filhos hoje eu quero te encorajar a você não ser paralisada por uma visão errada de futuro, distorcida pelo inimigo para roubar você desse tempo. Os filhos são herança, sim. E olha só, pensa comigo, toda herança, antes de acontecer, ela é precedida por um momento de dor. Sim, antes de você receber a herança, você tem que ter tido uma pessoa próxima, um parente que faleceu para te dar essa herança, para te conceder essa herança. Assim foi com Cristo. A morte de Cristo na cruz foi aquilo que deu legitimidade para que eu e você tivéssemos a herança dele. Ou seja, o sacrifício dele, a morte dele, nos concedeu uma herança. Eu entendi que os filhos eram herança de Deus na minha vida, sim. Da mesma forma que antes da herança vir, precedeu um momento de dor, de morte, eu entendi que o egoísmo, a insegurança, o medo tiveram que morrer dentro de mim para que a maternidade nascesse em mim, para que eu recebesse essa herança. E tudo isso morreu quando eu vi Daniel nos braços. Eu percebi o quão ele era valioso na presença de Deus e era a minha herança. Então, meninas, a maternidade, ela não paralisa o futuro, ela te projeta para sonhos cada vez maiores. Hoje, eu faço tudo aquilo que eu sonhei e planejei fazer, ministerialmente, dentro da arte e dentro da minha profissão. Os meus filhos não paralisaram a minha história, porque eles são heranças, heranças que me potencializam a ser tudo aquilo que Deus tem para mim. O que o inimigo quer fazer é distorcer quem você é, e o que Deus quer fazer é te empoderar com a sua herança, para que você conquiste tudo aquilo que você sonhou.